Olá, nessa aula de hoje eu vou explicar mais detalhadamente como é que funciona o verbo to be. Essa aqui vai ser uma aula de umas 7 aulas que eu já separei para a gente estudar detalhadamente como é que funciona o verbo to be. A gente vai fazer essa aula fazendo um react, vendo um vídeo de algumas professoras gringas do que ela está colocando aqui, que foi basicamente o que eu expliquei ali, ó. We say Que vão explicar o verbo to be pra gente, mas eu também vou complementar a explicação dela falando como é que funciona o verbo to be do ponto de vista de quem fala português. Vou fazer algumas pausas, vou acrescentar algumas explicações pra gente entender melhor como é que funciona quando a gente compara com quem tem a língua mãe, que é o português. Além disso, no final a gente vai fazer um pequeno resumo. No final vai ter uma surpresa e eu vou fazer um pequeno resumo para vocês tentar entender melhor no detalhe como é que funciona o to be quando a gente compara com algumas coisas que a gente tem no próprio português. Então, o primeiro vídeo que a gente vai ver vai ser da professora Jill. Eu vou colocar o link desse vídeo aqui embaixo na descrição, caso vocês queiram ver mais. A gente vai ver apenas um pedaço só do vídeo, tá? Porque aqui ela vai dar uma visão bem geral e eu vou focar mais no presente. Em aulas futuras, eu vou detalhar também como é que a gente vê no passado e também no futuro e outras maneiras que a gente pode ver o to be. Por enquanto, é legal a gente entender mais o básico e aí futuramente essas outras aulas a gente vai conseguir aprofundar melhor nas outras aulas se a gente já entender essa parte aqui. Então vamos lá, vou dar um play aqui. okay, so here we go. Let's have a look at the details. Right. A gente vai ver os So the detalhes. infinitive, the base form, to be. Então a gente tem, ela está falando aqui que é a forma básica, né, o to be. Okay. And then in the present tense, am, are, and is. No tempo presente, a gente tem ali o uso do am, are, is. E aí, eu vou agora para a lousa, porque eu vou explicar um pouquinho mais detalhadamente para vocês como é que funciona isso. Eu vou fazer isso levando em conta 4 etapas que seria legal a gente entender. Então, a primeira é que a gente tem que entender que o to be, ele é a ideia de ser estar. Você pode usar o verbo to be para coisas que não são ser estar, que isso eu vou falar mais em uma outra aula. Colocar a partir do primeiro ponto, de 4 pontos, que o to be, ele é a ideia de ser estar. Então eu vou colocar aqui é que quando a gente compara com o português, ele representa 2 ideias. Aí, deixa eu colocar para cá. E aí, um segundo ponto é o seguinte, o to be, ele tem outras formas. Ele pode ser am, is e are. Mas essas outras formas também significam ser estar, ok? Então, isso que às vezes pode causar alguma confusão com a galera. Então, a gente partiu da primeira etapa ali, que eles são 2 ideias, o verbo to be é 2 ideias, ok? E ele também tem outras formas, que é o am, is e are. Tudo bem? Além disso, quando a gente está estudando o verbo to be aqui, seria legal também a gente já ter uma ideia de que essas formas aqui encaixam com pronomes totalmente diferentes. Então eu vou colocar aqui, ó, pronome pessoal. Depois eu vou fazer uma aula onde eu explico melhor, detalhadamente, como é que funciona esse pronome pessoal. Mas, infelizmente, quando a gente está estudando o verbo to be, a gente tem que saber pelo menos um pouquinho. Então, a gente tem que saber pelo menos um pouquinho do que são esses pronomes pessoais. Então, eu vou explicar só o básico aqui, só para a gente entender o uso no verbo to be, ok? Então, a gente tem o I, you, he, she, it, we, they. Então, eu, você, ele, ela, o it, ele, ela, we, nós, a gente, e they, eles e elas. Essas formas que a gente tem aqui do verbo to be, que significa ser estar, elas vão se adequar a tipos diferentes de pronomes, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Por exemplo, a gente sempre vai usar o I com am, tudo bem? A gente também sempre vai usar o is com he, she, it. E a gente sempre vai usar you, we e they com o are. Beleza? Então eu vou colocar aqui, para a gente não esquecer desse detalhe, o seguinte. A palavra do to be, ela vai mudar. Tá? Ela pode ser am, is e are, de acordo com o pronome. Então, a palavra ali, ela muda de acordo com o pronome. A gente nunca vai usar I be, you be e he be.
não é dessa maneira que funciona. O be, ele é ser estar, mas quando a gente começa a colocar os pronomes ali com ele, ele muda totalmente. Então a gente não vai usar dessa maneira aqui, ó. Então a gente vai usar dessa. I am, he, she, it is, you, we e they are. Todas essas palavras aqui também são ser estar. Vou detalhar mais coisa aqui e a gente vai ver melhor como é que funciona. E agora eu vou puxar aqui, ó, ponto 3. Então eu vou pegar isso aqui, ó, e vou puxar aqui para baixo. Imagina aqui que a gente está fazendo uma intersecção, ok? E aí eu vou explicar mais detalhadamente só a ideia do ponto 3. E aí eu vou trabalhar com vocês só a ideia do ser. Então vamos separar um pouquinho da ideia do ser estar. Nesse terceiro ponto com você, lembrando que são 4 pontos que eu quero trabalhar, só a ideia do ser. Quando a gente está usando a ideia do ser, o ser dá a ideia de característica ou identidade. Então eu vou dar um exemplo aqui bem básico. Eu posso pegar e falar assim, ó, I am a teacher. Se a gente for pensar nessa ideia de ser, como é que a gente vai fazer a tradução aqui? Então eu sou um professor. Imagina só que a gente tem que pensar sempre na ideia de ser. Agora vamos continuar. Imagine que eu quero falar assim: You are a teacher. Então aqui a tradução é você é um professor ou professora. E por aí vai. Então a gente pode colocar aqui. Então, todo o resto ficaria dessa maneira. She is a teacher, lembrando que a gente está pensando na ideia de ser. Ela é uma professora, he is a teacher, ele é um professor. We are teachers, nós somos professores. They are teachers, eles ou elas são professores. A gente, de novo, está usando a ideia de ser. Então, ficaria dessa maneira aqui, ó. Isso aqui corresponde a isso aqui no português. Por quê? Porque a gente está trabalhando a ideia de ser, e aí é sempre legal a gente pensar que nesse caso aqui a gente está usando a ideia de ser no sentido de característica e identidade. Eu quero só lembrar vocês o seguinte, vamos pegar isso aqui, ó, né? Então, assim, a gente nunca vai falar I be a teacher, you be a teacher, he be a teacher, por aí vai. A gente nunca vai falar dessa maneira. Então, eu coloquei esse exemplo aqui bem estranho pra gente estranhar mesmo, porque a gente não usa dessa maneira no inglês. Tô riscando aqui em vermelho pra gente sempre lembrar que não funciona dessa maneira. A gente sempre tem que trocar, como eu já expliquei aqui no ponto 2, de acordo com o pronome. Aí agora, eu vou falar um pouco da ideia do estar. E aí, quando a gente está falando na ideia de estar, é o quarto ponto que eu quero trabalhar com vocês. Então, eu quero trabalhar com vocês a ideia de estar no sentido de local. Esse be aqui vai ter a ideia como estar, que é bem diferente desse to be aqui, ó. E até eu vou ter que destacar um pouquinho aqui, que é o to be no sentido de ser. Então, quando a gente está trabalhando o to be no sentido de estar, a gente também vai usar am, are e is. Só que aqui a gente vai identificar pelo contexto, por exemplo, se eu ver a frase da seguinte maneira, I am at home, home é casa. Então a gente está falando de um local. Logo, a tradução melhor aqui é no sentido de estar. Então eu vou traduzir dessa maneira aqui, ó. Eu estou em casa, ok? Aqui se eu colocar you are at home, você está em casa. E por aí vai ficar dessa maneira, ó. You are at home, você está em casa. She is at home, ela está em casa. He is at home, ele está em casa. We are at home, a gente pode falar a gente está em casa, nós estamos em casa. E o they are at home, que é eles ou elas estão em casa, beleza? Então o que a gente tem que dar uma olhada aqui? Que a gente tem que ver o contexto, a gente tem que saber qual é a palavra que vai vir em seguida, que a gente consegue determinar se no português a gente consegue traduzir para ser ou se a gente vai traduzir para estar, tudo bem? Então a gente nunca vai usar o be. Quando a gente começa a fazer o que a gente chama de conjugação, usar o pronome ali, o verbo to be ele vai mudar. Isso não acontece com os outros verbos no inglês, que são os comuns, que eu já fiz um vídeo sobre, e também não acontece com os modais. Então o to be, ele acaba sendo o verbo mais difícil para se começar a estudar inglês. Então eu não recomendo a gente já começar estudando ele. Então por conta disso, eu já tenho outros vídeos aqui falando dos outros verbos. E aí agora eu vou voltar um pouquinho para professora, para a gente ver como é que ela vai explicar, que aqui eu fiz uma explicação mais voltada para quem fala português. First person. You are, second person. He, she, it, is, third person. Eu tô falando, ó, am, primeira pessoa, que é o I. They're all singular. E aí o are, segunda pessoa, tudo no singular, tá? Que é o you. E aí o is, que é he, she, it, que é a terceira pessoa. Então, a gente já viu ali a explicação que eu dei. And then in the plural, we are. Então, ela tá falando, quando a gente vai usar no plural, então tá vendo que é uns termos mais técnicos aqui, né? O we a gente usa, que é o nós, ou a gente usa com o are. First person plural, we are.
Então, a primeira pessoa do plural, you are, you are. Segunda pessoa do plural também pode ser vocês. second person plural. And they are. E aí, they are, que é a terceira pessoa do plural. Third person plural. So are is used in all of the plural forms. Então, ela tá falando que o are é usado na todas as formas de plural, tá? Que é nós, vocês, eles ou elas. So that's easier to remember. Ela tá falando que é So fácil de lembrar. are the options in the present tense. No presente, beleza? So No then verbo when to we be do move to the presente. past tense, Aí agora ela vai explicar mais ali no passado. Vou deixar esse vídeo aqui dela explicando no passado na descrição do vídeo e aí vocês podem assistir. Mas para questões didática, eu vou parar o uso do vídeo dela por aqui e aí agora eu vou pegar um trecho do vídeo de uma outra professora, que é a Ronnie, ok? Então, ela também faz vídeos lá no English Video. Vou deixar o link do vídeo dela que a gente vai ver só um trechinho do que ela está colocando aqui, que foi basicamente o que eu expliquei ali, ó. We say, I am. Or you can also say or write, I'm. Então, It's the same thing. ela está explicando ali como é que a gente usa com cada pronome, como eu expliquei, tá? And this is a man or Além a boy. disso, ela está she dando a versão is a girl or a reduzida, woman. tá? And it. We have to use is. Então a gente usa dessa maneira. Is. it He, she, it, Is a is. singular noun. So that means one Então a gente of usa para something singular, tá? that is not a person. For example, my marker. I can say it. It is red. Okay? Eu não expliquei detalhadamente, mas o it a gente usa para objetos, tudo bem? Na minha aula sobre pronome pessoal, eu vou explicar melhor, mais detalhadamente como é que funciona o it. When we say he is, or she is, or it is, we can shorten it and we can say E aí ela tá mostrando agora a versão reduzida, a versão short, né? A gente pode usar ali, ó. she's or it's. Again, these are the shortened versions. Então é a versão When we curta. use you, we, and they, we have to use are. Quando a gente usa todos esses pronomes You ali, ó, you e Is they, you a gente usa we o are, tá? includes myself and another person. We Tá is explicando plural. ali, né? There's We. always at least two people, including you. They, Inclui is also eu e outras plural. pessoas. for people, it means more than one person who is not yourself. So I can say they Então, o they inclui outras pessoas que não é a mim mesmo, tá? São eles ou elas. like pizza. The other Eles gostam de pizza. meaning we use for they, I told you that it is for singular. Mas nessa frase que ela falou, they like pizza, não tem o verbo to be, tá? É verbo comum. Tudo bem? Noun or singular thing. We also use they for plural nouns. So if the noun is plural, it's going to have an S on the end. O que ela tá explicando aqui é o seguinte: o it a gente usa para objeto, tá? O he e o she a gente vai usar para pessoas. Quando a gente usa o they, a gente pode usar o they para tanto pessoas quanto objetos. E aí, uma outra aula eu vou explicar melhor sobre isso, que é os pronomes pessoais. For example, I told you that it is red. For it, two or more are they. Eu vou We can make them passar shorter aqui when pra it's gente ver acceptable. a forma We reduzida, say- tá? Your, E aí, a forma reduzida ali a gente usa dessas maneiras, tá? We're. Your, here. and their. A gente pode Ok. falar they are ou there. Depois agora ela vai passar um pouquinho para a forma negativa e interrogativa, o que não interessa agora para essa aula.
vamos fazer um pequeno resumo aqui do que a gente viu. Quando a gente está usando o verbo to be, já de começo, eles têm esses 4 pontos aqui. Então, primeiro, a gente tem que entender que ele é 2 ideias, ok? Ser, estar. O segundo, a gente não vai usar dessa maneira aqui. A palavra ela muda de acordo com o pronome. O terceiro é que o to be, na ideia de ser, ele dá a ideia de característica ou identidade. E aí no quarto, a gente vai ver essa ideia no sentido de estar, no sentido de local. A surpresa aqui que eu vou trazer para vocês é que eu vou deixar um exercício para vocês praticar basicamente esses 4 pontos que a gente acabou de ver aqui. E aí eu vou deixar o link aqui no link da descrição. É só vocês clicarem, fazerem. E aí também vai ter resposta para vocês conferirem lá. E aí eu vou encerrar a aula por aqui. Na próxima aula de to be, eu vou entrar mais detalhadamente nessa ideia de ser como identidade característica. Então a gente vai fazer bastante exercício e eu vou trabalhar só essa parte de uma maneira mais ampla. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês aí numa próxima aula. Até mais.